Oi, Liz, como vocês estão, pessoas? Espero que bem. Bora continuar a leitura de Narcóticos Anônimos. A gente parou no relato da página 225. Um simples ato de gentileza mostrou a esse adicto que ele pertencia a Narcóticos Anônimos. Ele superou seus medos de ser homossexual, colocaria uma barreira em seu relacionamento com Deus e aprendeu a confiar no poder do amor. Sanduíche. Eu me lembro do corredor no andar superior, onde eram as escadas em que estava sentado. Olhei para o madeiramento das escadas e imaginei que aguentaria uma corda. Também sabia que eu não faria nada para morrer mesmo não querendo continuar vivendo. Procurei na lista o número de uma linha de ajuda. Telefonei e falei com um homem. Ele disse que eu podia me encontrar com ele para tomar um café. Eu não precisava dizer nada, mas se eu quisesse, poderia. Fui me encontrar com ele e tentei manter a minha tristeza dentro de mim. Tomei uma xícara de café e fiquei tão contente por não estar em casa onde as paredes pareciam fechar-se em cima de mim. Se fechar em cima de mim. O homem me contou das reuniões que estava frequentando e me perguntou se eu gostaria de ir com ele a uma delas. Não queria ficar sozinho. Antes de ir para a reunião, passamos pela casa dele. Ele entendeu, ou talvez tenha dito, que não comia há alguns dias. Fez um sanduíche e aquilo me impressionou. Eu já tinha feito coisas na minha consciência. Tinha mentido, manipulado e o pior, tinha utilizado a violência. Eu não merecia, mas aquele homem ainda assim estava lá, me ajudando. Ele me levou à minha primeira reunião. Várias pessoas falaram comigo, porém mesmo assim eu não lembro do que foi dito. Sei que eu chorei. Eu me lembro do sentimento que eu tive quando estava com aquelas pessoas. Senti o seu calor. Senti que tinha algo em comum com as pessoas que estavam ali. Senti que fazia parte daquilo que eu pertencia. Nunca tinha tido algo assim. Sempre me senti diferente de todo mundo, mesmo da minha família. Vivíamos em uma aldeia, mas não éramos de lá, e as pessoas falavam um dialeto estranho. Frequentei uma escola diferente da escola dos garotos da minha rua. Eu não tinha amigos de verdade e meu irmão mais velho morreu quando eu estava no ensino fundamental. Meus pais sempre brigavam e eu tinha vergonha disso. Muitas vezes saía de casa fugindo com a minha mãe. Depois de algumas horas, meu pai encontrava e nos levava de volta. Quando eu era pequeno, eu aprendi que para os adultos, gritar, brigar, usar e fugir era a maneira normal de lidar com os problemas. Era um garoto esperto e sensível como um início inseguro na vida. O sentido de pertencer que eu tive naquela primeira reunião, então, foi muito importante. Fez com que eu continuasse voltando fez com que eu continuar voltando fosse uma certeza. Foi difícil continuar limpo naquelas primeiras semanas. Cada dia parecia não ter fim até chegar à próxima reunião. Quando parei de usar, foi como estar em uma caverna profunda e escura por muitos anos e de repente ficar em plena luz do sol. Meus olhos precisaram se ajustar à luz que às vezes doía terrivelmente. Tudo ficou mais intenso, tanto as coisas boas quanto as ruins. Vivendo sem anestesia, eu não entendi os sentimentos de que de repente vinham à tona. Às vezes eu pensava que estava ficando louco, porque podia ficar imensamente triste sem motivo e por isso, por vezes, durava dias. Outros adictos se lembravam de suas próprias dificuldades e me asseguravam que tudo ia ficar bem. Eu não precisava ir, eu continuei com mais fácil. A obsessão desapareceu. Comecei a ir a reuniões, eu pensei que meu problema fosse recente. Eu não relaciono com um homem que precisava amar. Descaracterizei comente. Pensei que era amor. As brigas, quando usávamos, chegavam a ficar tão fora de controle que partíamos para cima com garrafas de vinho cheias. Mas enquanto abríamos os olhos para a propriedade, comecei a ver que meu problema tinha começado muito antes. Lembro do álcool saiu dos meus poros na semana do funeral da minha mãe, mas tendo eu só 20 anos. Eu me lembro de já ter brigado em bares antes, que outros relacionamentos já tinha terminado antes, já tive vontade de morrer antes e que tinha feito tentativas patéticas para isso. Passei por situações em que pessoas quiseram me matar. Aquela não era a primeira vez que eu passava por tudo isso, mas eu sempre havia tentado encontrar a minha salvação nas drogas, no sexo obsessivo, nos relacionamentos, em fumar e etc. Eu tentei fugir em comportamentos adictivos por muito tempo. NA me proporcionou um ambiente seguro no qual eu podia dizer qualquer coisa e partilhar tudo. Essa segurança me permitiu olhar além dos 2 últimos anos e ver padrões que estiveram lá por décadas.
Quando as coisas saíam de controle, sempre pensava que era resultado de alguma força exterior. Eu era inteligente, ainda tinha casa, trabalho, não podia ser tão ruim assim. Se pelo menos as pessoas pudessem enxergar meu verdadeiro valor, se ao menos eu morasse ou trabalhasse em um outro lugar, se pelo menos o clima fosse melhor, se ao menos não houvesse serviço militar, se ao menos meu irmão ou minha mãe estivessem vivos, se pelo menos eu não fosse um viciado. Eu tinha os meus motivos, eu era uma vítima. Aprendi a reconhecer sentimentos. O ambiente seguro do ENEA me deu a oportunidade de encarar o meu próprio medo. Meu medo era profundo e profundamente escondido. Medo de não valer nada, medo de ser abandonado, medo do vazio. Não conseguiria lutar contra esse medo sozinho. Não conseguiria nem mesmo dar nome a ele. Velhos sentimentos de vazio e solidão ainda podem se apoderar de mim, mas os 12 passos de ENEA e as pessoas no programa, a quem amo tanto, me mostraram outro caminho. A segurança e a solidariedade que recebo do programa me deram espaço para respirar. Recebi liberdade de escolha. Eu não preciso mais responder às situações da mesma maneira que antes. No início, eu não gostava da palavra Deus. Ele me fazia pensar em pessoas e instituições que julgavam os outros como igrejas que me expulsariam porque eu sou gay. Ela me assustava. Tinha tanto medo de não me encaixar num programa de 12 passos. Eu partilhava isso nas reuniões. Conversei com os outros adictos e aprendi que espiritualidade é algo pessoal. O que importa é a minha compreensão de Deus e não de alguém mais. Com a ajuda deles, aprendi a confiar em um poder de amor que é muito maior que eu. Quando eu contei ao meu pai que eu era um adicto, ele me disse que o seu pai tinha morrido como resultado da adicção. Meu avô aparentemente não era boêmio das histórias de família, ele era um adicto. Quando garoto, meu pai tinha que ir até o bar e implorar a ele dinheiro para as despesas da casa. Aquele homem morrera de álcool depois de deixar sua mulher e filhos na pobreza. Por vergonha, meu pai tinha contado isso a ninguém. Descobrir esse seu segredo me deu mais compaixão por meu pai e mais compaixão por mim mesmo. Eu tenho uma doença que já ocorreu na minha família por diversas vezes e eu não escolhi ser um adicto. Sou incapaz de tirar a doença de mim. Outras pessoas, sejam adictas ou não, também têm suas histórias. Começar a ver o quanto sou impotente, encontrar mais compreensão da impotência de outros me deixou respirar novamente. Me deu espaço necessário para encontrar algo bom em mim mesmo e nos outros. Quando meu pai morreu, sua viúva e outros puderam contar comigo, como um homem maduro que podia dar apoio às pessoas. Eu não preciso aprovar o que eu já fiz ou o que os outros fizeram. Mas ganho mais e mais liberdade para me desatar de um passado negativo, de um comportamento negativo, de pensamentos negativos. Isso tornou a minha vida extremamente mais bonita. Eu não preciso ser mais esmagado pelos meus sentimentos. É mais fácil abrir mão. Posso abrir mais espaço entre os meus sentimentos, meus pensamentos e meu comportamento. Espaço necessário para fazer escolhas. Nem sempre consigo fazer as escolhas certas. Ainda tem meus dramas e meu pânico. Eu sou um ser humano, não sou perfeito. Mas eu posso ver muito progresso em mim e eu sou muito grato por isso. Sou abençoado. Eu estou em um relacionamento feliz no qual aprendo a lidar de uma maneira saudável com os confrontos. Eu tenho amigos, sou capaz de dar amor, sou capaz de receber amor. Sou um adicto. Isso não é mais uma deficiência, mas um motor para dar forma à minha vida de uma maneira positiva. Muito mudou desde o tempo em que eu queria me matar e aquele homem me mostrou que sou digno de cuidar de mim. Nem me sentia digno do sanduíche que ele fez para mim. Mas realmente senti que pertencia e pertenço mesmo a ENEA. É importante continuar sendo vigilante. A doença está em mim, continuará em mim, e não em minha recuperação, que também precisa continuar. Cada vez mais, aprendo a confiar no amor sem fim e no poder que encontro na espiritualidade do programa. Não sou mais uma vítima dos outros ou de mim mesmo. Não preciso mais usar, não importa o que aconteça. Sou responsável por minha recuperação. Se voltar a cair esse sentimento de autopiedade, eu tenho meios para lidar com isso. Não estou só. Tenho pessoas que me apoiam quando peço. Quando tenho um momento de desespero, sempre haverá pessoas com quem falar. As coisas nem sempre estão bem, mas estão sempre melhorando. Me perdi, fiquei um pouquinho emocionada. Fiquei fazendo uma conversa. Vamos para o próximo relato, né? Esse adicto iraniano foi a pessoa mais importante na sala durante 2 anos antes de conseguir ficar limpo. Agora ele se dedica a ENEA, ao apadrinhamento e aos passos e ao serviço. O espírito de serviço.
Eu sou um adicto iraniano. Fui apresentado à NA em 1996, em uma casa de detenção. Essa representação me conduziu a uma nova maneira de viver, não como resultado de boa vontade, mas de impotência e desespero. Eu tinha chegado ao centro médico quase inconsciente, dormi por 2 dias inteiros. Eu havia contrabandeado algumas drogas, mas quando fui usá-las, elas tinham sumido. Parecia que todos os meus companheiros de quarto estavam chapados, mesmo que negassem. Eu estava muito agitado e decepcionado. Suportei a dor sem reclamar, mas o desejo de usar ficou comigo durante todo o tempo que estive lá. Agora, eu estou limpo há vários anos. Consigo perceber que já havia evidências da doença da adicção muito antes mesmo de eu ter começado a usar drogas. Não gostava dos meus pertences ou mesmo do nome dos meus pais. Sempre quis ser outra pessoa. Queria ser poderoso, capaz e com muito prestígio. Queria ser um adulto. Aos 11 anos de idade, fumei meu primeiro cigarro. Chegou a queimar a minha garganta, mesmo assim me fez sentir homem de verdade. Aquele cigarro ajudou momentaneamente a minha autoestima, mas aquela sensação logo foi embora. Aos 13 anos fui apresentado às drogas. Imediatamente me senti que tinha encontrado uma maneira de criar em mim sentimentos de poder e de controle. Quanto mais eu usava, ou quanto mais forte a substância que usava, melhor eu me sentia. Quando cheguei aos 16 anos, já estava usando drogas mais pesadas da redondeza. Durante os primeiros 3 anos, eu gostei muito de tudo aquilo. Gradualmente, dose em dose, as drogas se tornaram meu poder superior. A cada dia, eu ficava mais velho, mais fraco, enquanto as drogas pareciam ficar mais jovens e mais fortes. Comecei, então, a pensar em controlar o meu uso. A cada tentativa, as drogas me derrotavam. Usava para dormir e ficava acordado. Usava para ficar acordado e caía no sono. Usava para encontrar amigos e achava inimigos. Usava para brigar e fazia as pazes. Tudo era controlado pelas drogas. Eu sentia vergonha e culpa. Regularmente julgava e punia a mim mesmo. Negação, justificação e desonestidade criaram distância entre mim, minha família e o resto da sociedade. Os meus sentimentos de raiva, sentimento de ódio, alimentavam as minhas justificativas para usar mais e mais. Passei muito sofrimento devido à minha adicção. Há muitas e diferentes prisões, hospitais, para doentes mentais, tentativas de suicídio, roubo e venda de pertences da minha família. Uma das experiências mais dolorosas aconteceu durante a guerra de 1984. Naquela época, muitos produtos de uso diário eram racionados e precisávamos usar cupons emitidos pelo governo para fazer compras. Diversas vezes, vendi as rações de leite em pó do meu bebê no mercado negro e usei o dinheiro para comprar drogas. Depois de me chapar, eu chorava e me torturava. Às vezes, alimentava meu bebê apenas com água com açúcar. Meu uso pesado durou 20 anos. Nos últimos 17, fiquei procurando uma cura que não podia encontrar. Até que, finalmente, naquela casa de detenção, fui apresentada à NA. Ao chegar à minha primeira reunião de NA, o companheiro que fazia a abordagem me deu boas-vindas e um carinhoso e caloroso abraço. Eu estava perdido e confuso. Já havia passado muito tempo desde que alguém tinha me abraçado pela última vez, mesmo a minha mãe. E eu pensei comigo mesmo, esse pessoal é lunático, eles não sabem com quem eles estão lidando. Eu estava procurando diferenças e tentando encontrar falhas na reunião. Em determinado momento, havia uma parte da reunião que as pessoas proclamavam por quanto tempo estavam limpas. Isso não é possível. Estão todos mentindo, estão chapados, gritava uma voz dentro da minha cabeça. Até quando estava na prisão, eu usava qualquer coisa que encontrasse para me entrar em órbita. Aquele foi e continuará sendo um dos dias mais sagrados da minha vida. Eles me disseram que o recém-chegado é a pessoa mais importante em uma reunião de NA. Durante os 2 anos seguintes, eu fui a pessoa mais importante em todas as reuniões, já que levei 2 anos para conseguir ficar limpo. Cheguei a pensar que eu era diferente. Pensei que talvez houvesse outra maneira de usar, se eu pudesse mudar o tipo de droga ou a quantidade, ou ainda o intervalo do meu uso. Continuei lutando até o milagre acontecer para mim também. Um dia, no caminho para encontrar o traficante, algo surpreendente aconteceu. Por alguma razão inexplicável,
Dei meia volta e, em vez de prosseguir, fui visitar um dos meus amigos de NA. Conversamos sobre coisas comuns e por apenas alguns minutos, mas quando saí eu me senti diferente. Minha obsessão tinha desaparecido. Até hoje eu não sei o que aconteceu naqueles poucos minutos, mas o que eu verdadeiramente sei é o que foi o início da minha recuperação. Tudo o que eu havia feito até então era continuar frequentando as reuniões, me manter em contato com os outros membros do NA e pedir sinceramente a Deus que me ajudasse a permanecer limpo. Contra toda a minha crença, a de que esse programa não ia funcionar para mim, o programa funcionou. Comecei a sentir grande esperança em vez de sentir a minha costumeira obsessão pelo uso de drogas. Parecia que eu me tornava uma pessoa diferente, tornara uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa com um novo conjunto de sentimentos e que estava prestes a começar uma vida nova. Eu me senti estimulada e feliz. O mundo me pareceu lindo. Naquela mesma noite, arranjei um padrinho e disse a ele que queria começar a trabalhar o primeiro passo imediatamente. Ele me pediu para ler o primeiro passo algumas vezes, de modo que pudéssemos conversar sobre ele mais tarde. Fiquei acordado até o amanhecer e li todo o texto básico. A partir do dia seguinte, eu carregava o livro comigo por toda parte, para continuar lendo. A cada vez que revisava o primeiro passo, alguma coisa se tornava mais clara. Eu não acreditava que pudesse parar de usar drogas, mas a verdade é que eu já não sentia obsessão pelo uso. Eu passava a maior parte do tempo com pessoas da Irmandade e me tornei cada vez mais esperançoso. Conseguia rir de verdade e sentir alegria. Olhei para o céu com a impressão de que eu não tinha observado há anos. Todos os dias eu me barbeava, colocava roupas limpas e era o primeiro a chegar à reunião. Partilhava nas reuniões e depois ficava um tempo com os outros companheiros adictos. Eu não negava mais o meu problema, porque eu sentia que tudo estaria bem. Ligava para o meu padrinho mais de 10 vezes por dia. Ele era muito paciente e me tratava como um bom amigo. Aconteceu uma coisa curiosa. Pela primeira vez, eu estava disposto a ouvir alguém incondicionalmente. Tinha me tornado capaz de aprender. Continuei a melhorar e a me sentir melhor. Depois de muitos meses, esbarrei com um dos meus velhos amigos de uso. Costumávamos passar horas conversando quando estávamos usando drogas. Porém, dessa vez não tínhamos nada a dizer um ao outro. Parecíamos dois estranhos. Desde o início, meu padrinho me deixou claro que isso era apenas o começo e que eu precisava entrar em ação. Ele me disse que para continuar limpo, eu precisava trabalhar os passos, frequentar as reuniões e servir. A princípio, não consegui entender muito bem o que ele me dizia. Eu estava limpo depois de muitos anos de tentativa. Eu me sentia feliz. Entretanto, após um curto período, eu me dei conta de que se em breve eu não fizesse grandes mudanças em minha vida, voltaria ao lugar em que estava antes. Hoje, acredito que uma pessoa que está limpa e não tenha trabalhado os passos poderá ter grandes possibilidades de ser mais perigosa do que alguém que usa drogas. Quando comecei a servir, percebi o quanto estava doente. Carência de atenção, egocentrismo, ressentimento, desejo de vingança e muitos outros defeitos de caráter que eu tinha interpuseram no caminho e causaram problemas para outros companheiros. Um dia de cada vez, nossa irmandade continuou o seu crescimento. E também cresci e me tornei mais sábio. Um pouco de cada vez entrei em contato com a humildade e a focalização em Deus, aceitação, perdão e outros princípios espirituais. Naquela época, havia somente 2 grupos de NA em Teherã, cada um com reuniões 3 vezes por semana. Eu ajudava fazendo chá, arrumando as cadeiras e limpando a sala após as reuniões. Comecei a sentir que aquela era minha casa toda vez que um recém-chegado chegava. Partilhavam com ela minha experiência e eu notava o efeito positivo das minhas palavras. Isso me fazia sentir bem. Eu me sentia útil. As pessoas começaram a me pedir para acompanhá-las, mas meu padrinho sugeriu que eu trabalhasse mais alguns passos antes. Ele disse, enquanto isso, que eu deveria continuar a partilhar a minha experiência de recuperação com os outros. Gradativamente, trabalhando os passos e trabalhando com os recém-chegados, o espírito de serviço cresceu em mim. Eu me tornei sedento por serviço em NA. Hoje, reconheço que o serviço é minha responsabilidade e minha maneira de apreciar a humanidade. Meu relacionamento com Deus melhorou muito. No começo eu simplesmente rezava e agradecia a Deus por estar limpo. Isso era suficiente para me proporcionar serenidade. Através dos trabalhos dos 12 passos, percebi que à medida que continuaria mudando melhor, o mundo ao meu redor também continuaria mudando para melhor e que Deus estaria comigo nesse caminho de transformação. Comecei a conhecer melhor a mim mesmo e me tornei íntimo das minhas forças e fraquezas. Meus relacionamentos com a minha comunidade também continuam melhorando. Descobri a capacidade de resolver meus problemas um por um. Experimentei um novo sentimento
de paz e liberdade pela prática dos princípios espirituais contidos nos passos. Isso me ajudou a ter melhor sucesso em meu trabalho. Minha fé ajudou a reconhecer que a dor ou as derrotas eram possíveis aprendizados para um futuro sucesso. Prece e meditação se tornaram parte da minha vida. A primeira vez que eu trabalhei o 11º passo, meu padrinho me perguntou se eu alguma vez havia pensado em qual seria a vontade de Deus para mim. Depois de alguns dias pensando sobre isso, a resposta veio. A vontade de Deus era que eu servisse aos outros. Quando partilhei isso com meu padrinho, ele sorriu e me disse que agora eu estava pronto para o 12º passo. Acredito que me tornei verdadeiramente um membro de NA quando trabalhei o 12º passo. Meu padrinho me sugeriu que para trabalhar melhor esse passo, eu deveria aumentar meu conhecimento sobre como funciona o programa. Incentivou a frequentar as reuniões que focalizassem as tradições e os conceitos do serviço. Li a literatura do serviço e adquiri melhor entendimento dos princípios espirituais e também melhor compreensão dos meus defeitos, que eram obstáculos no meu caminho rumo ao serviço sincero. Praticar os princípios espirituais tem ajudado também na minha vida fora da Irmandade, até o ponto em que hoje sou uma pessoa bem-sucedida, social e economicamente. O programa de NA nos oferece uma promessa, a libertação da adicção ativa. Todos os dias agradeço a Deus por ter recebido isso e muito mais. Hoje não preciso mais usar drogas e também não preciso morrer. Sinto que um Deus amoroso está sempre comigo. Eu me sinto bem em relação aos outros e em relação a mim mesmo. Não preciso mais buscar aprovação e reconhecimento. Servir NA é meu modo de retribuir a Irmandade que me salvou da morte certa. Servir é uma parte das minhas reparações para a sociedade, pelos danos que causei durante meu uso de drogas. Se é o serviço é a gratidão em ação e me dá a sensação de utilidade, extremamente significativa para mim. Todos os dias peço a Deus que me dê o poder de realizar sua vontade. Como artista, ela viajou pelo mundo, mas se encontrava no isolamento da adicção onde quer que fosse. Essa dançarina encontrou graça, fora dos holofotes, na sala de NA. Uma brasileira cheia de tudo. Narcóticos Anônimos me resgatou das profundezas do desespero e me devolveu a vida. Nasci no Rio de Janeiro e cresci no norte do Brasil, em uma família grande. Meu pai era distante, raivoso, cheio de moralismo, mas a minha mãe era gentil e muito boa para nós. A vida era difícil, mas eu me sentia amada. Fomos ensinados a amar aos outros e sermos responsáveis. Eu pensava em mim como uma pessoa especial. Tinha 17 anos quando fiquei bêbada pela primeira vez. Odiei o gosto, mas adorei o modo como me fez sentir. Foi como se as portas do universo tivessem sido abertas para mim. Em 1974, comecei a dançar com uma companhia folclórica no Brasil e fui apresentada à maconha por outro dançarino. Adorei aquela sensação. Algo estava brilhando dentro de mim e me fazia sentir forte. Depois daquele primeiro, quis outro e mais outro. Quando íamos fumar, ele me levava para os bastidores do teatro e me dizia para não contar a ninguém. O segredo era excitante. A progressão para outras drogas veio rapidamente. Estávamos viajando pela Europa e mesmo sem falar línguas encontrávamos drogas. Fui me tornando cada vez mais dependente do meu uso. Fui convidada a ficar em Londres e me juntar a uma companhia de teatro brasileira. A maioria dos atores usava e eu me sentia em casa. Na peça, todos os atores ficavam nus no palco. Na primeira noite, fiquei bem doidona para conseguir tirar a minha roupa. Quando a companhia voltou para o Brasil, fiquei em Londres. Gastei todo o meu dinheiro com drogas e terminei vivendo com outros adictos em uma casa invadida, roubando lojas para comer, fazendo danças em topless para conseguir dinheiro. Experimentei ácido com outro adicto. E vou te contar, foi mais do que a gente esperava. Fiquei grávida e a decisão de abortar foi como decidir o que comer. Não havia sentimentos. Hoje, quando penso sobre isso, tenho muitos sentimentos. 2 dias depois do aborto, me apresentaram a cocaína e foi um caso de amor que durou mais de 10 anos. A companhia de dança estava ensaiando outro show e eu decidi voltar. Levei LSD comigo para vender. Foi uma loucura fazer isso, mas eu era tão arrogante que eu nem pensava nas consequências. No Brasil, comecei a traficar. Sabia que era perigoso, mas eu me senti invencível. Fui abordada por uma pessoa que disse que queria comprar e combinamos de encontrar. Era uma armação e a única razão para que eu esteja viva até hoje é que eu mencionei o nome de um amigo e um deles reconheceu. Quando foram embora, eu tremia, meu coração batia rápido e eu pensei que ia explodir. Um deles foi preso e alguém me disse que a polícia estava procurando uma mulher de cabelos vermelhos. Era eu, raspei a cabeça.
Engravidei novamente e fiz outro aborto. No Brasil isso era muito difícil. Fui ao médico clandestino e peguei uma infecção. Estava com muita dor e tive que contar à minha mãe para que ela me levasse ao médico particular. Sabia que minha mãe estava sofrendo e que meus irmãos estavam todos com raiva de mim. Minha família não sabia lidar comigo. Eles não sabiam a extensão do que estava acontecendo, mas sabiam que era sério. Eu roubava minha família, meus amigos para conseguir drogas. Tão infeliz era a imagem do desespero, negando, mentindo e fingindo que estava tudo bem. Tudo que eu fazia como se não houvesse amanhã. Eu era impotente. No final da segunda turnê, eu fiquei em Londres de novo e encontrei um homem que tornaria meu amor, meu marido e meu refém. Fui morar com ele. Eu estava tão contente que por um tempo não usei muito. Meu namorado me sustentava. Eu cuidava do apartamento, estudava inglês e costurava para arranjar dinheiro. Éramos felizes. Fomos a uma festa louca. Eles tinham de tudo. Naquela noite, meu namorado não conseguia me encontrar para ir para casa. Voltei 2 dias depois como uma desculpa. Comecei a usar cocaína novamente, fumar erva todo dia e me tornar cada vez mais uma pessoa na qual não se podia confiar. Meu namorado estava cuidando tão bem de mim e eu me comportava tão mal. Eu não conseguia perceber o que estava acontecendo, mas comecei a usar cada vez mais e a esconder isso dele. Consegui um contrato para trabalhar como artista em Cannes, em Mônaco e Nice. O show era à noite. Tudo que fazia durante o dia era ir à praia e usar. Ficava doido o tempo todo. Descobri minha adicção ao jogo. Não conseguia parar até que tivesse perdido o dinheiro que tinha comigo e não tinha mais droga para usar. Tive um caso. Eu me sentia culpada, mas eu era uma adicta, querendo mais de qualquer coisa que estivesse disponível. Estava usando cocaína o tempo todo. Uma noite cheirei tanto antes do show que não conseguia cantar. Minha voz não saía e meu nariz começou a sangrar. Tive que sair do palco. Isso tinha consequências para todo o grupo, mas eu não me importava. Quando o gerente veio falar comigo, eu seduzi até que tudo ficou esquecido. Em 1980, fui trabalhar no Caribe. Uma noite depois do show, saí com um homem em um iate. Usamos muito. Ele desmaiou. Eu estava semiconsciente e sabia que alguma coisa estava errada. Parecia que meu coração batia dentro da minha boca e o meu lado esquerdo estava paralisado. Pensei, bastante calma, vou morrer. Então pensei, eu não quero morrer. E de alguma maneira eu conseguia sair da cabine. Percebi meu horror que estávamos no meio do mar. Estava perdendo os sentidos. Fiquei realmente assustada. Pedi a Deus que não me deixasse morrer. Prometi que não usaria novamente. De alguma maneira consegui abrir o chuveiro e a água fria ajudou a circulação a voltar. Quando retornei ao local onde estava hospedada, um dos músicos estava usando. Ele me ofereceu e eu aceitei. Eu era impotente, a minha vida estava incontrolável. Quando meu namorado me encontrou no aeroporto, ele não me reconheceu. Ficou horrorizado. Disse que eu parecia uma morta. Tinha perdido muito peso. Nos 2 anos seguintes, eu fiz shows nos fins de semana em cidades diferentes, levando minhas drogas comigo. Eu estava consciente da loucura. Era como se meu corpo estivesse retorcido e as minhas mãos seguravam o corpo com tanta força que ele poderia quebrar. Eu estava incontrolável, confusa e infeliz. Meu namorado me pediu um casamento e fomos ao Brasil. Até mesmo no dia do meu casamento eu fiquei doidona. Fui capaz apenas de manter de pé durante toda a cerimônia para não envergonhar demais a ele ou a minha família. Meu último ano de uso foi um pesadelo. Parei de me apresentar e até de cuidar de mim mesma. Eu não me importava mais com o que as pessoas pensavam. Ia até os traficantes, voltava para casa dias depois. Fui chamada para fazer um trabalho temporário em Paris e pensei que uma mudança de ares me faria bem. Depois da apresentação, saí e até hoje aquela noite é um apagamento total. Quando voltei para Londres, estava usando um vestidinho justo de pele de leopardo, atraindo atenção para mim. Fui presa no aeroporto de Londres. Fiquei furiosa. Eu não sabia por que eles estavam me prendendo. Tinha uma policial dizendo o quanto as drogas faziam mal e na minha cabeça eu dizia sim, sim. Esse foi o começo do final do meu uso. Era agosto de 1986. Minha jornada de recuperação começou quando um amigo me levou a uma reunião de NA. Tinha usado junto a ele, tinha 9 meses limpo. Estava muito doente, muito magra e não sabia se estava ainda ouvindo. Meu marido me mandou para um centro de tratamento. Eu não me senti humana. Era como se no meu lugar houvesse um enorme poço de arrogância, negação e ilusões, medo, dor e desespero. Era mais do que eu podia aguentar. Depois de ficar em tratamento por 3 meses, saí acessando o meu dedo médio para todo mundo. Tendo ficado em abstinência por 3 meses e tendo ido a reuniões do NA, mesmo relutante, era claro que para mim o uso tinha acabado.
Mas eu tinha que ter certeza. Tudo que eu ouvi nas reuniões era verdade. Minha rápida e devastadora recaída me deixou com sentimentos que eu não conseguia compreender e voltei ao tratamento. Foi tão difícil voltar, mas sou grata por ter encontrado coragem, por ter sido determinada a ficar e realmente a olhar a doença que queria me ver morta. A dor emocional era intensa e houve momentos em tratamento que o ajudaram a seguir adiante e a viver um dia de cada vez. Às vezes eu só conseguia 1 minuto de cada vez e tudo bem. A maldição me permitiu voltar devagarzinho e me sentir humana novamente. Reconheci que estava morta por dentro. Estava física, espiritualmente e mentalmente doente. Decidi parar de lutar e deixar as pessoas entrarem. Pouco a pouco fui restaurando a sanidade. Fui para uma casa de apoio para mulheres. Meu primeiro pensamento foi: odeio mulheres. Mandei esse pensamento para longe e funcionou. Eu faço muito isso. Comecei a olhar para a minha raiva, para os meus sentimentos de autopiedade, para a negação sobre o que eu fiz quando usava. Confiando no processo, usando programas, sendo ajudado e ajudando os outros, comecei a ver que eu tinha compaixão e que me importava com os outros. Quando fiz os passos 1, 2 e 3 pela primeira vez, foi como acender a luz. Comecei a acordar todas as manhãs com esse novo sentimento dentro de mim. Eu tinha esperança. Escrever o meu quarto passo foi definitivamente um ponto de virada. Pude encarar todo o lixo e começar a reconhecer o que havia de bom em mim. Percebi que podia nutrir e me tornar uma pessoa melhor. Havia muito trabalho a fazer, mas não tinha medo de abrir mão, de crescer e de ir adiante. Passar pelo meu 5º passo, partilhando com outro ser humano a verdadeira natureza dos meus erros, foi a coisa que eu fiz que mais me deu humildade. No dia que eu fiz meu 5º passo, estava chovendo, o céu estava encoberto com nuvens escuras. Depois, saí para dar uma volta na praia. Estava muito frio e eu estava chorando. Quando olhei para cima, tinha um traço de azul no céu e o sol brilhou por 1 minuto. Para mim, isso foi meu poder superior me dizendo que eu ia ficar bem. Eu me senti feliz. Foi um despertar espiritual. Narcóticos Anônimos está na minha vida. Permitiu-me ver, sentir, ser eu mesma, conquistar coisas grandes ao longo dos anos. Eu não poderia estar onde estou hoje se não tivesse praticado prece-meditação. Meu poder superior é amoroso, gentil e é verdadeiramente meu amigo. Aprendi a aceitar a vida como ela é e não como eu queria que ela fosse. Trabalhar os passos ainda é o propósito primordial da minha vida. Eu adoro ir a reuniões e crescer. Gosto de conversar com outros adictos e sempre tenho tempo para o recém-chegado. A recuperação me deu a oportunidade de me tornar mãe, uma das coisas mais maravilhosas que já me aconteceram. A vida não é perfeita. Quando a minha filha tinha 3 anos, ela foi diagnosticada autista. Ao longo dos anos tem sido um verdadeiro desafio. Ela é adorável e conseguimos nos divertir juntas. Às vezes ela é impossível de se conviver. Tenho a sorte de ter um marido que me apoia em todos os sentidos. Estamos casados há 20 anos. Quando eu não consigo lidar com as coisas, ele assume. Minha filha está com 16 agora e temos um filho que tem 13. Hoje o programa me ajuda a lidar com a vida e seus desafios. Hoje sinto que tenho ferramentas que me ajudam a ver o caminho. Quando cheguei à recuperação, eu estava emocional e espiritualmente morta, como se estivesse num braço fundo e escuro. Não conseguia ver nada, nem uma esperança, só desespero. Indo a reuniões e partilhando como estava sendo, as coisas começaram a fazer sentido. Aprendi com as experiências dos outros. Tenho boa vontade de me calar e ouvir, servir. Tendo a coragem de sair do meu ambiente seguro, eu mudei. Antes que pudesse perceber, estava fora daquele buraco de vez, com grandes perspectivas para a minha vida. Pratico os 12 passos diariamente e sou grata, pois hoje consigo admitir o quanto estou errada. Posso aprender com meus erros. Não sou mais tão dura quanto comigo mesma. Tenho 18 anos limpa. Minha jornada de recuperação é cheia de acontecimentos maravilhosos. Amo a minha vida, minha madrinha e minhas afilhadas. Eu tenho meu próprio negócio. Se alguém me dissesse quando eu entrei em recuperação que eu seria capaz de gerir meu próprio negócio, eu pensaria que estavam brincando. Enia também ajudou a voltar a cantar. Fui convidada a partilhar em uma convenção e quando terminei, todos pediram para que eu cantasse. Eu não sabia o que fazer, mas eles continuavam a gritar: canta, canta. E para minha surpresa, comecei a cantar e adorei. Obrigada, Enia. Com a ajuda dos 12 passos, um poder maior do que eu, o apadrinhamento e o serviço, eu posso enxergar o meu potencial. Eu me encontrei. Quando chegou ao ponto que não podia viver com álcool e drogas, esse adicto australiano tentou suicídio. Ele sobreviveu pela graça e agora está limpo há mais de 16 anos.
outra chance para viver. Na vida de todo adicto, há encruzilhadas. Momentos em que poderíamos parar de usar e assumir a responsabilidade por nossas vidas, se quiséssemos. Passei por uma encruzilhada no dia do banheiro da rodoviária e escolhi o caminho errado, perdão. Acredito que era para eu morrer, mas pela graça de Deus, foi-me dada mais uma chance. Eu estou limpo há 16 anos. Fiquei limpo quando tinha 22 anos e logo vivi a maior parte da minha vida adulta como um membro de ENIAC na Austrália. Tenho uma vida plena e rica, graças aos o programa de narcóticos anônimos. Quando adolescente, era dominado pela compulsão de usar drogas. Os resultados foram problemas, violência, prisão e saúde debilitada. Meu uso foi marcado por visitas judicialmente exigidas e terapeutas oficiais de condicional, psicólogos, etc. Raramente consegui ouvir o que as pessoas estavam dizendo, ou qualquer coisa além do barulho ensurdecedor do meu ego, do desejo de usar drogas. Eu era tão determinada em conseguir o que achava que precisava, que ignorava a maior parte dos limites morais que a maioria das pessoas tem como certos. Furtei, menti, enganei, manipulei, roubei. Por fim, estava exatamente como no texto básico, reduzido ao nível animal. Caçava pelas ruas como um lobo procurando dinheiro e drogas. No fundo ainda tinha uma consciência, mas eu não conseguia acessá-la. Não tinha condições para isso. Ela estava enterrada debaixo de uma pilha de entulho emocional. A tarefa de limpar todos os escombros era enorme, e havia muitas coisas com que lidar para viver uma vida normal. Minha vida se tornou um inferno de responsabilidades não resolvidas. Acredito que o verdadeiro trabalho de todo ser humano Perdão, gente, é porque, nossa, tem hora que é ruim demais. De manhã meu nariz fica muito ruim. Acredito que o verdadeiro trabalho de todo ser humano é cuidar de si próprio. Eu parecia não conseguir fazer isso. Parecia irrelevante, virtualmente impossível comer, dormir, beber água, exercitar-me, manter aquecido ou limpo. Resultado foi um círculo vicioso de fome, falta de higiene e problemas de saúde. Entre as camadas da minha personalidade, essas inabilidades escondiam certa dor emocional que eu carregava. Eu não conseguia senti-la ou expressá-la adequadamente até ficar limpo. Não sei se trouxe essa dor da infância ou se ela veio ao mundo comigo, mas ainda a carrego. Não está sempre presente, mas surge de tempos em tempos, conforme o movimento por essas camadas. Quando sou rejeitado e deixado fora ou em um segundo plano, não sou querido de alguma forma, a dor pode tornar-se aguda. Costumava anestesiar essa dor com drogas. Por muito tempo, elas fizeram com que eu me sentisse melhor, mas ao final se tornaram uma dor à parte. Elas me levaram ao limite da sanidade, à beira da morte, e agora eu não me vejo tendo essa opção. Para mim, usar drogas é suicídio. Quando eu tinha 20 anos de idade, passei um tempo numa prisão de segurança máxima por arrombamento. Lá dentro vi alguns dos mais brutais comportamentos humanos que eu jamais testemunhara. Após 2 torturantes anos, fui solto, absolutamente comprometido a parar de usar. Durei 1 hora até me encontrar drogado com alguns 4 tipos diferentes de drogas e apagar. Minha vida saiu do controle nos meses seguintes. Minha impotência era evidente, descontrole inegável. Acordei de um apagão com sangue em mim e que não era meu. Eu tinha uma bolsa cheia de dinheiro e nenhuma lembrança. Eu estava com medo do que estava me tornando. Uma noite eu estava tentando dormir em meio à abstinência. Tinha tomado alguns tranquilizantes fortes, mas eles não haviam funcionado corretamente. Estava paralisado pela frustração e futilidade. A dor de toda a minha vida miserável estava desabando sobre mim. Caía em choro, xingamento, raiva violenta, destruindo um quarto, arranhando e batendo o meu próprio rosto. Meu colega de quarto ficou aterrorizado e chamou o meu oficial da condicional. No dia seguinte, uma intervenção foi feita pelo oficial, meu terapeuta e a minha mãe. Eles me disseram que me mandariam de volta para a prisão, a menos que eu fosse para a NA e frequentasse 90 reuniões em 90 dias. Respondi que faria o que eles quisessem, mas me disseram que isso não era bom o bastante, e eu tinha que tomar decisões por mim mesmo, porque a recuperação não podia acontecer até que eu realmente quisesse mudar. Eu fui pego em um limbo de desejos conflitantes.
Claro que eu queria mudar, mas eu não conseguia. Eu queria usar, mas não conseguia. Senti que não havia mais nada a fazer. Então eu decidi me matar. Deixei a intervenção naquele dia tomado por uma sensação absoluta de ruína e desolação. Cometi um roubo, comprei o máximo de drogas que pude, tive uma overdose no banheiro da rodoviária. Eu queria morrer, pois não parecia haver alguma alternativa e a miséria que a minha vida havia sido para a miséria que a minha vida havia se tornado. Passei por uma encruzilhada naquele dia e escolhi o caminho errado. Pela graça de Deus, me foi dada uma segunda chance. Acordei algumas horas mais tarde, caído no chão do banheiro, completamente derrotado e a minha vida em ruínas. Caminhei, me arrastei sem saber o que fazer nem por onde ir. Naquele estado de desespero cego, os ventos da oportunidade me empurraram para um centro de desintoxicação do outro lado da estrada. Eles tiveram pena de mim e me acolheram, mesmo não estando limpo pelas 48 horas requeridas. Naquela noite eu estava nu, encolhido na cama, chorando, tendo um sentimento especial de liberdade, porque no fundo eu acho que sabia que tinha acabado. Eu tinha me rendido. Só não sabia ainda o que realmente isso significava. No centro de desintoxicação, eles levavam as pessoas a reuniões diariamente. Foi uma luta durante aqueles primeiros dolorosos dias, mas numa quarta-feira à noite, uma reunião em um centro para desabrigados, escutei e senti a mensagem de NA pela primeira vez. Não precisava mais usar drogas, havia uma saída. Fui inspirado por outras pessoas que eram claramente drogadas, mas não parecia ter usado. Eles me fizeram acreditar que havia uma chance para realmente parar e ter uma oportunidade na vida. Sinto-me triste agora escrevendo isso. Eu estou muito mais emocionalmente em contato com a minha velha vida louca agora do que já estive naquela época. Não podia imaginar como a vida ia se desenrolar. Só vi um buraco negro do desconhecido, mas tinha decidido, só para variar, dar uma chance por uns dias e ver quanto tempo eu duraria. Durei 49 dias. Então recaí, e a compulsão por usar drogas estava de volta em mim como um animal feroz. Minha vida imediatamente saiu do controle. De novo, e percebi que nos últimos 49 dias tinha sido mais livre de problemas dos últimos 10 anos. A recaída durou aproximadamente 2 meses, até um novo centro de desintoxicação e a morte de outro amigo por overdose. Eu estou limpo agora desde 25 de janeiro de 1989. E o meu tempo limpo é o meu tesouro. Eu protejo com a minha vida, porque é a minha vida. Continuei a fazer as coisas que eu considero que uma pessoa deveria fazer. Tenho uma casa e um negócio. Voltei para a escola e consegui formação. Todos os bens materiais e sociais retornaram. Porém, mais do que qualquer outra coisa, eu amei algumas vezes profundamente. Sinto as coisas, eu sinto tudo. Eu acho que se eu sempre tivesse medo disso, mas é incrível sentir. Brilhante e assustador, triste e maravilhoso. Tudo de uma só vez. Sinto-me empolgado por estar vivo. Eu estou ansioso pelo que está por vir. Eu ainda sofro com crises existenciais de tempos em tempos e me pergunto o que todos nós estamos fazendo aqui nesse planeta. Mas eu decidi por um propósito e isso faz com que seja mais fácil para mim. É importante para mim que as pessoas fiquem limpas. Eu me dediquei em NA para servir e a servir aos outros. Frequento as reuniões regularmente, participo na área e na região. Apadrinho pessoas e tenho um padrinho em NA. Vivo os passos o melhor que posso e eu estou tentando me tornar uma pessoa que eu posso ser. Acredito que vivendo assim, permitimos aos outros que façam o mesmo. NA me deu uma chave para outra vida e é esta: mantemos o que temos dando o que recebemos. Ela pensava que era uma viajante, mas na realidade tinha apenas a necessidade de fugir de si mesma. Esta adicta norueguesa encontrou seu caminho para casa nas ilhas do Mediterrâneo, em uma ilha do Mediterrâneo. Ao final da estrada. Cheguei à minha primeira sessão de NA graças ao chamado do 12º passo. Não é que eu não tenha tentado parar de usar. Eu não tinha feito mais nada além disso nos últimos anos, mas tentei sozinha, do meu jeito. Viajei ao redor do mundo, mudando de cidades, países e continentes. Se pudesse, teria mudado até de planeta. Tentei tudo para ficar longe das drogas. Parei em diversas ocasiões, substituí uma droga por outra e tentei mudar de namorado. Tive um filho, achando que isso certamente iria me fazer parar de usar, mas eu não conseguia parar de usar por mim. Como conseguiria parar por outra pessoa? Nada, nem ninguém conseguia me fazer parar. Tão remotamente quanto possa lembrar, sempre tive a necessidade de fugir de mim mesma e dos meus sentimentos.
Quando criança, vivia no mundo dos livros e da fantasia num esforço para fugir de emoções como medo, vergonha, inadequação, insegurança, inferioridade e hipersensibilidade. Tornei-me outra pessoa, afastei de minha família, sempre que possível para poder experimentar algo diferente. Eu precisava ter excitação, algo novo a todo momento. Saí de casa aos 16. Na época, já havia começado a usar drogas. Acabei me juntar nos hippies no início dos anos 70 e deixei a Noruega e fui para a Dinamarca. Comecei a usar e comecei a contrabandear drogas porque eu não conseguia me manter em um emprego. Eu fui para a Índia, na trilha hippie, e acabei na estação final, que era Goa, na Índia. Lá, eu circulava com doidos no mundo inteiro. Podia pôr as mãos em todos os tipos de drogas. Pensei que havia chegado ao paraíso. É assim que parecia de fora, mas não existe tal lugar como o paraíso para um adicto na ativa. As drogas voltaram contra mim. Fui aprisionada pela minha adicção e tentei fugir vez após outra. Continuei com meu comportamento criminoso e me tornei um traficante internacional de drogas. Acabei na cadeia, mas continuava a usar mesmo encarcerada. Me tornei uma consumidora de drogas extravagante. Havia desenvolvido um estilo de vida apoiado em drogas, festas e viagens, mas as emoções das quais tentei fugir me acompanharam. A vergonha, o medo, a inferioridade, o desespero e a solidão foram ficando cada vez maiores. Eu não poderia mais continuar. Em um dado momento, tive certeza de que morreria tal qual um adicto na ativa. Eu estava perto da morte. Havia desenvolvido bronquite crônica. Bronquite crônica e os ataques se tornaram cada vez mais frequentes. O médico me disse que eu morreria disso. Esse foi o quadro no qual 2 membros de Narcóticos Anônimos me encontraram e me trouxeram a mensagem de recuperação. Eles salvaram minha vida. Eles me disseram que eu tinha uma doença e que a recuperação era possível. Então eu fui para um centro de tratamento e lá mesmo comecei a frequentar as reuniões de NA. Retornei ao meu país de origem depois de estar afastada por 19 anos. Enquanto passava alguns meses no sul da Europa, tive a oportunidade de ir à minha primeira convenção local de NA e a minha primeira convenção regional europeia. Voltei à Noruega, iniciei um grupo de NA na minha cidade natal e me tornei ativa em tentar levar a mensagem de NA ao público. Na maioria das vezes, eu sentava sozinha naquele grupo de NA, mas quando parei de tentar ouvir passos, em vez disso me concentrei no fato de que eu estava lá para o meu próprio bem. As coisas ficaram muito melhores. Eu era membro de NA, mesmo estando ali sozinha. Depois de um ano, mudei para o sul, ainda limpa, e me envolvi com uma comunidade de NA já estabelecida e com 2 ou 3 grupos funcionando. Formamos uma estrutura de serviço lentamente, mas com segurança. NA começou a crescer na Noruega. Comecei a trabalhar os passos e também lenta, mas seguramente comecei a crescer. Tenho a doença da adicção, tanto hoje quanto há alguns anos. Sou impotente, mas eu tenho poder maior do que eu mesma na minha vida hoje. Poder esse que tem me ajudado a ser devolvida à sanidade. Só por hoje eu não preciso mais fugir de mim mesma nem dos meus sentimentos. Entrego minha vontade e a minha vida a Deus, como eu o compreendo, o que tem aliviado na tentativa de controle de pessoas, lugares e coisas de busca que sejam do jeito que eu quero que sejam. Agora, depende de Deus. Quero dizer, os resultados, o trabalho básico depende de mim. Frequento reuniões regularmente, onde eu tento manter o foco em levar a mensagem de recuperação e em retribuir que outros membros tão generosamente me deram. Tenho tido a oportunidade de trabalhar repetidas vezes o quarto passo que revelara meus antigos e não saudáveis padrões de comportamento. Eu me livrei da vergonha, da culpa, que tinham se tornado um fardo tão grande. Tive a oportunidade de trabalhar as minhas qualidades, partes de mim que eu desconhecia ter. Nunca, nem em meus sonhos mais loucos, eu imaginei que pudesse partilhar tão honestamente tudo sobre mim contra o ser humano. Minha madrinha, no 5º passo. Partilhando sobre mim mesma, encontrei a melhor aceitação nos olhos de outra mulher. Pela ousadia do ser eu mesma, pude começar a gostar de mim. Sou apenas mais um ser humano com defeitos e caráter e falhas. Que revelação! Mais adiante, no 8º passo, fiz uma lista das pessoas que eu tinha prejudicado e me coloquei em primeiro lugar na lista. Machuquei algumas
pessoas, mas nenhuma quanto tanto machuquei a mim mesma. Não sentia nada além de desprezo por mim mesma, e não havia limites para a dor que eu própria me impunha. Outros a quem machuquei eram geralmente próximos a mim. Eram pessoas a quem amar enquanto estava passando direto pela vida com a minha necessidade egocêntrica de gratificação instantânea. Fiz separações diretas àquelas pessoas quando, ao fazê-lo, não as magoaria ainda mais. Em vez de infligir mais mágoas, pratiquei o amor, a compaixão e o perdão. Minha experiência que mostrou que é muito mais fácil fazer reparações diretas do que indiretas, porque elas levam muito mais tempo. Continuo fazendo reparações diárias em mim mesma. Hoje eu cuido de mim. Agradeço diariamente ao meu poder superior por minha vida e minha recuperação. Essas são duas dádivas que só a mim compete cuidar bem. Faço isso trabalhando o programa de recuperação em NA e também praticando um estilo de vida saudável. Parei de me encher de substâncias químicas. Eu me alimento de modo saudável, descanso, faço exercícios, estabeleço limites quando necessário. Hoje, me trato com respeito e amor porque eu mereço. No 10º passo, faço um inventário diário e observo meu comportamento ao longo do dia. Hoje, sou mais capaz de dizer desculpe, o erro foi meu, quando não age de acordo com os meus valores. Rezo e medito diariamente e tento agir de acordo com a vontade de Deus pelo modo como sinto as coisas. Se uma resposta me atinge abruptamente como um raio, geralmente é a minha vontade. Se uma resposta se desenvolve ao longo do tempo, geralmente é a vontade de Deus. Não sou mais controlada por meu comportamento egocêntrico. É isso que eu acho que é um despertar espiritual. Passei por uma mudança radical de personalidade como resultado do trabalho dos 12 passos. Ainda estou ativamente envolvida no serviço. Trabalho continuamente meu 12º passo. Hoje tenho uma mensagem a passar adiante, uma mensagem de recuperação da doença, da adicção. Eu só posso manter o que tenho doado. Há muitas maneiras de levar a mensagem. Eu não estava limpa durante aquele primeiro chamado do 12º passo, há muitos anos em uma ilha do Mediterrâneo. Ao colocar a minha filha pequena na cama naquela noite, usei o resto das minhas drogas. Sentei no chão sozinha e chorei em desespero durante horas. Aqueles membros de NA me disseram que a minha recuperação dependia somente de mim. Pedir ajuda também cabia apenas a mim. Quando fui dormir, naquela noite, eu tinha decidido, queria ficar livre das drogas. O início do processo de rendição começou aquela noite. Quando acordei na manhã seguinte, eu tive a esperança pela primeira vez em anos. Continuo gostando de viajar e de estar junto com os adictos. Tive a oportunidade de experimentar NA como uma irmandade mundial. A diferença é que eu encontrava adictos na ativa, todos os lugares do mundo, e agora encontro adictos na recuperação de todos os lugares do mundo. Que diferença e que privilégio. Independente de... A doença da adicção não discrimina pessoas nem o faz narcóticos anônimos. Nessa literatura, explica que NA está aberto a todos, independente de idade, raça, identidade sexual, crença, religião ou falta de religião. Não importa onde viemos, como fomos criados ou como fazemos para viver, as portas de NA estão sempre abertas para nós. Estes membros escrevem sobre ter encontrado amor e aceitação no programa e dentro de si mesmo, inclusive quanto menos esperavam. É isso, por hoje nós vamos ficar por aqui, certo, crianças? E aí no próximo vídeo a gente fala sobre mais algumas reflexões. Muito bacana, né? As histórias, muito legal, essas partilhas. Você vê que eu particularmente, muitas vezes quando leio essas reflexões, eu me identifico muito com o meu passado. Não foi diferente, muito diferente dessa galerinha aí não, viu, gente? Muito não. Bem similar. Ainda me encontro em recuperação aí há 1 ano e 7 meses, mas... Fácil não. A gente só não pode desistir. Mas então, galera, é isso aí. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, passa pro seu irmão, pra sua mãe, pro seu pai, pra todo mundo aí que possa, às vezes, se interessar. No canal tem mais livros aí que talvez possam interessar vocês também, que não só narcóticos, livros e outras literaturas de outros estilos. Fechou? Bom dia, um beijo!